noite a todos vocês que me assistem pelo Facebook. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês nesta noite. Eu quero dar início com uma oração, pedindo a direção do Senhor para esta ministração. Oremos. Grandioso Deus, eu quero neste momento pedir a direção do Senhor, que a tua graça, o teu poder estejam sobre a minha vida, para ministrar essa palavra e que ela edifique a todos aqueles que ouvirem essa mensagem. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Eu estarei dando continuação no livro de Atos, capítulo 16, a partir do 25, mas eu quero introduzir essa mensagem. Primeiro, dizendo: você se lembra quando você se converteu? No dia que você aceitou o Senhor Jesus Cristo? Você de fato foi transformado pelo poder do Evangelho? Você tem essa convicção que foi transformado, que a sua vida mudou? Você tem consciência do seu dever de buscar a santificação progressiva? É importante que você busque a santificação progressiva. Significa que desde quando você se converteu, você deve crescer espiritualmente. Você deve procurar se afastar do mal e se aproximar de Deus, melhorando o seu relacionamento com Deus a cada dia. A minha tese é a conversão do carcereiro através do poder de Deus. Nós vamos estar explanando, ou melhor dizendo, eu vou estar explanando essa conversão do carcereiro através do poder de Deus. Como aconteceu isso? Vamos aqui em Atos 16, do 23 ao 25. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Primeiro, essa conversão deu-se por meio da adoração a Deus. No 25a diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
fazendo. Eles poderiam estar murmurando, reclamando, criticando o sistema ou até mesmo a Deus. Mas eles não estavam. Porém, estavam adorando ao Senhor no meio da adversidade, dentro de uma prisão e acorrentados. Só tem uma explicação. Eu, de fato, não vejo outra explicação a não ser que eles estavam cheios do Espírito Santo. E no versículo 25b, diz assim: e os demais companheiros de prisão escutavam. Os outros presos estavam observando tudo o que estava acontecendo. Eles estavam observando a atitude deles, de Paulo e Silas. Meus irmãos e amigos, quero desafiá-los a terem essa mesma atitude diante dessa pandemia que estamos enfrentando. Enfrentemos orando, cantando e esperemos a intervenção de Deus a nosso favor, porque agindo Deus, quem impedirá? Devemos ter a mesma atitude. Vamos todos ficarmos firmes, orando e adorando ao Senhor, porque com certeza Ele vai intervir a nosso respeito. No 26, Atos 16, 26 diz: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que incrível! O nosso Deus controla a natureza a favor dos seus filhos. Foi isso que aconteceu aqui. Deus interviu na hora em que eles estavam louvando a Deus e orando. Eu me lembro daquela cena que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele chamou Pedro. E Pedro começou a andar, o contexto é ali um mar revolto, e Pedro começou a andar, e enquanto ele caminhava focando em Cristo, ele conseguiu andar sobre as águas. Porém, quando ele tirou os olhos de Cristo, ele afundou. É assim conosco também. Quando nós caminhamos olhando para Cristo, nós prosseguimos. Porém, quando começamos a olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, nós afundamos. O nosso Deus agiu soberanamente, impedindo uma fuga em massa da prisão. Olha que interessante, se os presos fugissem naquele momento, com certeza, o carcereiro pagaria com a sua própria vida a fuga dos presos. O nosso Deus fez isso para salvar a vida de um futuro convertido. Quem era ele? O carcereiro. Poder sobrenatural de Deus abalou física e espiritualmente o ambiente. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante
de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa leitura encontra-se em Atos 26, 16, aliás, do 27 ao 30. Repetindo esse mesmo versículo, que diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aqui fica claro que ele reconhece seu estado de perdição. Isso conduz ele para buscar a salvação. Claro que ele está falando aqui da sua salvação física. Porém, ele vai alcançar a salvação espiritual. Então nós observamos que a conversão do carcereiro deu-se em virtude ou por meio da adoração a Deus. Eles estavam adorando ao Senhor quando Deus agiu, intervindo a favor deles, fazendo com que os alicerces fossem abalados ali com o terremoto e tudo mais. Segundo, por meio do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Ainda dando continuação à leitura de Atos 16, 31 e 32, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Observem esse versículo, porque ele é um versículo difícil de se interpretar. Ou melhor dizendo, muitas pessoas interpretam esse versículo erroneamente. Ele não está dizendo que se você crer, a sua casa vai ser salva. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que se ele crer e a sua casa crer individualmente, cada pessoa, eles serão salvos também, porque a salvação ela é individual. Nós temos também um outro exemplo, o exemplo de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o fato de alguém declarar isso não significa que a casa dele vai servir ao Senhor. Claro que se ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, a possibilidade da família servir ao Senhor é muito grande, mas não é pelo fato de uma declaração que toda a sua família vai servir ao Senhor. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. A conversão acontece quando se ouve e se crê na mensagem do Evangelho. E foi isso que aconteceu com o carcereiro. Depois de crer, o carcereiro levou toda a sua família a se tornarem discípulos de Cristo. Ele se converteu e influenciou a sua família para crer no Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O carcereiro transformou-se num homem amoroso ao cuidar dos discípulos. Aqui está um sinal da sua transformação. Um carcereiro geralmente é um homem rude, um homem cruel. E aqui nós observamos
um ato amoroso dele. O carcereiro transformou-se num homem hospitaleiro. Com alegria alimentou os missionários. Nós percebemos que a sua conversão lhe trouxe uma grande alegria. E é assim que deve acontecer conosco. Nós que somos salvos, precisamos ter essa alegria da salvação. Essa alegria por sermos filhos de Deus, por termos a vida eterna. E finalizando essa mensagem, concluindo, o problema não são as tribulações, mas como reagimos diante delas. Nós que somos filhos de Deus, os problemas não são as adversidades, mas como é que nós reagimos diante delas. Nós precisamos reagir da melhor maneira possível, orando, firmes com Deus. Sejamos firmes em qualquer situação, por causa do nosso testemunho. Como nós mencionamos, eles poderiam estar reclamando, criticando, murmurando, mas eles estavam louvando a Deus. E é assim que nós devemos viver nesses dias difíceis, louvando a Deus, por mais difícil que seja. Pregue a palavra de Deus em qualquer situação. Mesmo eles presos, eles pregaram a palavra. Assim nós devemos ser e agir. Eu quero agradecer essa oportunidade de ministrar essa palavra a todos vocês. Eu quero finalizar com uma palavra de oração. Orem. Pai Celestial, eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor está cuidando de cada um de nós. Continua, Senhor, cuidando de cada um de nós, nos dando a direção, nos ensina a fazer as escolhas corretas, que nós continuemos firmes na nossa missão de pregar o Evangelho. Cuida da tua igreja, cuida da nossa nação. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém.